Meus irmãos amados, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Números. Números, o capítulo 20. Nós vamos ler os 13 primeiros versículos desse texto sagrado. Números, o capítulo 20. Se eu puder dar a você um tema a essa reflexão nessa tarde, será: discipline a si mesmo. Discipline a si mesmo. Números, o capítulo 20. Muito obrigado, meu irmão amado. Diz assim a santa palavra de Deus a partir do verso 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês 1, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, e nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém. Você pode se assentar. Discipline a si mesmo. Números 20 trata-se de um dos episódios mais emblemáticos da vida de Moisés, porque esse texto nos ensina a razão histórico-cronológica pela qual Moisés não entrou na terra da promessa. Nesse momento, esse homem age de forma irrefletida, e a condenação de Deus a esse grande líder da nossa fé é: você não entrará na terra da promessa. Moisés não entra na terra da promessa pelo menos por 2 perspectivas. A primeira, nós vamos analisar agora. A segunda, nós vamos analisar na parte final desse sermão. A perspectiva segunda, que eu peço a sua paciência para que analisemos apenas ao final desse sermão, é uma perspectiva tipológica. Em outras palavras, a figura teológica do tipo. Elementos do Antigo Testamento que apontam para o Novo. Há então uma razão tipológica pela qual Moisés não entra na terra. Mas há nesse texto, e inicio com ela,
uma razão, repito, histórico-cronológica. Deus olha para Moisés neste texto sagrado e diz: você não entrará na terra da promessa. Para o senhor ou a senhora que tem uma caneta nas mãos, esse texto é interpretado à luz de dois outros textos. O primeiro, o Salmo 106, 33. O segundo, Deuteronômio 32, 51. O salmista, interpretando esse texto, diz que Moisés agiu irrefletidamente. Moisés falou irrefletidamente. E o segundo, em Deuteronômio, diz que Moisés prevaricou contra Deus. Portanto, o episódio de Números 20 pode ser interpretado à luz dos Salmos, à luz do Saltério dos Hebreus e à luz de Deuteronômio, escrito pelo próprio Moisés, de duas formas. Nesse texto, Moisés falou irrefletidamente, e nesse texto, Moisés prevaricou contra Deus. E porque agiu irrefletidamente, e porque prevaricou contra Deus, Deus lhe nega o acesso à terra da promessa. A grande pergunta que eu quero trabalhar com você é a seguinte, e eu queria toda a sua atenção. Moisés não deixou de entrar na terra da promessa por uma questão moral. Olha que interessante. Geralmente, as grandes quedas que nós observamos no que diz respeito a ministérios são questões morais. Questões morais que desabilitaram o obreiro, questões morais que tiraram o servo do Senhor do seu eixo. Mas aqui nesse texto, Moisés não entra na terra prometida, não foi por nenhum problema moral, não foi por nenhum problema com o sexo oposto, não foi com nenhum problema com dinheiro. Eu me lembro, eu um jovem pastor assumindo uma igreja, 23 anos, um pastor mais experiente, um decano da nossa fé, um homem a quem tributo grande respeito, disse para mim o seguinte: jovem pastor, cuidado com 3 barras. Falei, 3 barras? Ele falou, sim, cuidado com a barra de saia, a barra da mesa e a barra de ouro. Falei, tá bom. Cuidado com a barra de saia, cuidado com o sexo oposto, cuidado com o seu trato com as mulheres. A barra da mesa, cuidado com o seu corpo. A barra de ouro, cuidado com o dinheiro. O dinheiro não é neutro. E são essas, pelo menos, as 3 perspectivas que ao longo da história nós percebemos as quedas dos grandes homens, as quedas das grandes mulheres. Mas eu quero mais uma vez chamar a sua atenção a esse texto, porque repare comigo, Moisés não deixou de entrar na terra prometida por nenhum desses 3 problemas. Moisés não tem problema com mulher, Moisés não tem problema com dinheiro, ele não foi encontrado aqui num grande esquema de corrupção, de estelionato religioso, ele não foi encontrado aqui num leito que não era dele, num caso que não era o dele. Não foi problema com dinheiro, não foi problema com mulher. Sabe para quem ele perdeu aqui? Ele perdeu para si mesmo. Ele perdeu para si mesmo. Deus mandou ele falar a rocha, ele feriu a rocha 2 vezes. Deus não mandou ele dar nenhuma envergadura no povo, nenhum discurso pesado para o povo, e ele junta o povo e diz: ouvi nós agora, ó rebeldes, porventura faremos nós sair água dessa rocha? Não, Moisés não faz água sair da rocha, quem faz é Deus. Mas ele está com seu coração machucado, e aqui ele perdeu para si mesmo. Ele não perdeu por nenhuma questão moral, ele não perdeu por nenhuma questão ética, ele perdeu
para si mesmo. Por isso eu quero trabalhar com os irmãos nessa tarde o tema: discipline a si mesmo. Posso usar uma linguagem bem popular aqui com você, me permite? Moisés perdeu porque deu piti. Foi isso que aconteceu aqui. Ao invés de falar a rocha, ele fere a rocha. E ao invés de pastorear o povo, ele esfola, ele degola o povo. Ele perdeu para si mesmo. Lembra do Salmo? Ele falou irrefletidamente. Lembra de Deuteronômio? Ele prevaricou contra Deus. Eu quero te encorajar nessa tarde a não perder a guerra contra si mesmo. Bem, o que acontece com Moisés? Quais são os dilemas que ele não soube administrar e que causaram o episódio de Números 20? Com a sua Bíblia aberta, eu quero analisar alguns versículos. O primeiro deles é o versículo 2. Por que isso acontece com Moisés? O que ele não soube administrar, que nós precisamos aprender a administrar? Primeiro, ele não soube administrar a insensibilidade do povo. Diz o verso 2 que não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. A expressão contra aqui é muito forte. O povo está contra Moisés, o povo está contra Arão. O detalhe do texto não está aí, está no verso 1. Alguém lembra o que aconteceu no verso 1? No verso 1, Miriam morreu e foi sepultada. Então no verso 1, Moisés está enterrando a sua irmã. Moisés está enterrando a mulher que fez parte do grande projeto de Deus para salvar a sua vida. Moisés está enterrando alguém que ele amava. Moisés está enterrando gente, sangue do seu sangue. E no versículo 1, Moisés está de luto. No versículo 2, o povo vai para cima de Moisés. O povo é insensível. A gente não está aqui para julgar Moisés. A gente está aqui para entender o que o levou a essa atitude, para que eu e você não venhamos a cair na mesma atitude. E o primeiro grande dilema que Moisés está administrando é a insensibilidade do povo. O coração dele está enlutado no verso 1. No verso 2, o povo não está nem aí, o povo vai para cima. Você já precisou lutar com a insensibilidade das pessoas? Já foi ferido pela insensibilidade? O ser humano é uma máquina de insensibilidade. E se um líder não domesticar as suas emoções, vai acontecer exatamente o que aconteceu com Moisés. Eu não estou aqui dizendo para vocês, longe de mim, que Moisés não podia ser criticado, que Moisés não podia ter dedos apontados na sua conduta ministerial. Nenhum líder é à prova de balas. Eu estou dizendo a vocês que não é o momento certo. Você não briga com alguém no momento do luto. Luto você respeita. Luto você acolhe. Luto você abraça. Moisés está enlutado. Moisés está com seu coração ferido. Moisés está com sua alma sangrando. Moisés está com terra na mão da cova que cavou para sua irmã Miriam. E saindo do cemitério, ele encontra um povo que diz: nós estamos contra você. O povo não respeitou o luto de Moisés. Moisés perdeu a cabeça. Eu aprendi uma coisa a duras penas, queridos irmãos. A misericórdia das pessoas é seletiva e temporal. Eu vou repetir. A misericórdia das pessoas é seletiva e temporal. Seletiva porque as pessoas têm misericórdia de quem quer. De um amigo, de um parente, de um grupo de afinidade. E temporal porque a misericórdia vem e passa no coração humano. Deixa eu dizer para você como acontece entre nós. Alguém de nós fica doente, gente da gente, filhos de Deus, irmãos da igreja. Na primeira semana que aquele diagnóstico chega,
todo mundo só fala daquele diagnóstico. A nossa irmã, coitada, a nossa irmã está doente, nós precisamos orar pela nossa irmã. Todos os grupos da igreja estão orando pela irmã. Telefona para a irmã, procura o marido da irmã. Onde é que está? Nós precisamos pelejar, essa guerra é nossa. Passa um mês, já tem metade orando, metade já esqueceu. Não se fala mais da dor da irmã? Antes a dor da irmã era tratada em todo culto, agora, será que está viva? Como é que está a situação? Passa 2 meses, alguns grupos mais afins estão orando, mas a maioria, esse não é problema meu. Passam 3 meses, e a misericórdia vai se diluindo. Posso dizer uma verdade dura para você aqui, olhando nos seus olhos: a vida de ninguém para porque você está sofrendo. A vida de ninguém estagna porque eu estou sofrendo. A gente sofre e as pessoas seguem seu fluxo. A gente sofre e as pessoas seguem o seu caminho. A gente sofre e as pessoas têm que lidar com os seus próprios problemas, os seus próprios reveses, as suas próprias demandas. A vida de ninguém interrompe por causa da sua dor. Você está sofrendo e a vida das pessoas está seguindo. Tinham muitos doentes em Betesda, um não conseguia chegar no tanque. A vida de ninguém parou porque ele estava lá há 38 anos. A mulher com espírito de enfermidade, encurvada, 18 anos, está na porta da sinagoga e ninguém para porque ela está encurvada. A vida de ninguém para porque a gente sofre, porque a humanidade é insensível. E o dia a insensibilidade sai das páginas dos livros, sai da página da psicologia e chega na sua porta. Nos versos 1 e 2, a insensibilidade chegou na porta da casa de Moisés. Coração enlutado, alma sangrando. E ao invés de receber um abraço do povo, nós estamos com você, ele recebe crítica do povo. Em segundo lugar, a sua Bíblia está aberta. Repare comigo o verso 3. Moisés precisa lidar, versos 1 e 2, com a insensibilidade. Moisés precisa lidar, verso 3, com as críticas. Antes tivéssemos nós perecido quando inspiraram nossos irmãos perante o Senhor. Em outras palavras, Moisés, a sua liderança não é boa. Moisés, melhor era antes de você aparecer na nossa vida. Moisés, vamos examinar a sua vida, a sua liderança e a sua conduta. Irmãos, de novo, vamos criticar o Moisés? Vamos deixar ele chorar o luto da irmã primeiro, você concorda comigo? Vamos criticar o Moisés? Vamos esperar um diazinho? Ele está com a mão suja de terra da cova da irmã. Vamos criticar o Moisés? Vamos, mas não é agora. Não é agora que a gente vai fazer uma assembleia, não é agora que a gente vai fazer uma reunião de deliberação, não, agora nós temos que respeitar o luto desse homem. O povo foi para cima com crítica. Em terceiro lugar, o que Moisés não soube administrar? Repare comigo o verso 5. Moisés não soube administrar a ingratidão do povo. E porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer este lugar mau, que não é de cereais, não é de figos, não é de vides, não é de romãs, em outras palavras, melhora no Egito. Ingratos. Como assim melhora no Egito? É melhor a chibata do que a liberdade? É melhor o fruto da escravidão do que o maná do céu? É melhor estar na terra estrangeira do que na terra que Deus te deu? Não, são ingratos. E a ingratidão às vezes deixa de ser tema de artigo, tema de estudo, tema de revista para bater na nossa porta. Já foram ingratos com você? Já foram ingratos com aquilo que você fez? Me permita uma segunda afirmação. O senso de gratidão das pessoas é limitado. É seletivo e temporal.
Lembra de Saul? Davi foi usado diversas vezes para poupar a vida daquele homem. Aliás, quando os dois se apresentam, Saul tem problema de insônia. Eu preciso de alguém que toque harpa e que toque bem. E assim um antigo rei é apresentado ao novo. Musicoterapia. Davi dedilhava a harpa e o homem dormia. Davi sempre foi uma bênção para Saul. Davi sempre foi resposta de Deus para Saul. Mas um dia eles voltam vitoriosos na guerra e as mulheres começam a dançar e a cantar e dizer: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E agora a gratidão veste outra roupa, a roupa da morte. Saul agora não aguenta e quer matar Davi. Ingrato? Claro. Não só ingrato, como invejoso. Aliás, a inveja é um problema sério. A palavra de Deus diz que a inveja é a podridão dos ossos. Agora eu aprendi uma coisa: inveja não é sentimento dos diferentes, inveja é sentimento dos iguais. Explico? Eu não invejo Michael Phelps porque nada muito melhor do que eu não ganho a minha vida nadando. Não sou nadador. Eu não invejo a memória de Ayrton Senna porque pilotava muito melhor do que eu não sou piloto, eu não ganho minha vida pilotando. Ah, mas se a igreja do lado começa a crescer, o que aquele miserável está fazendo? Se ele troca de carro, é bandido. Porque a inveja não é sentimento dos diferentes, a inveja é sentimento dos iguais. É quando gente como nós começa a prosperar que eu preciso disciplinar o meu coração. Gente ingrata, gente invejosa. E não necessariamente o invejoso quer ter o que você tem, o invejoso simplesmente não quer que você tenha. Isso é o invejoso. O invejoso é o ingrato. Eu aprendi uma chave espiritual na vida. Uma das disciplinas bíblicas mais fáceis é chorar com os que choram. E uma das mais difíceis é se alegrar com os que se alegram. Como o seu coração reage a ver um irmão seu prosperando? Essa é a pergunta da ingratidão. Quanto mais eu me alegro na alegria dos outros, mais Deus abre as comportas dos céus. O problema é que isso é difícil, irmão. Fácil é pregar sobre isso, difícil é viver. Como é que o sucesso do outro chega no seu coração? Nesse mundo de redes sociais, que é o novo bezerro de ouro da igreja, você pega lá o seu telefone e está lá o pastor dizendo: batizamos 1000. Aí você olha para o seu batistério e não vê água, tem sei lá quanto tempo. Aí o outro posta: obrigado, Jesus, acabamos de comprar um terreno de 5.000 metros. Você nem terminou de pagar o telhado da capela. Como é que o seu coração reage? Como é que fica o seu coração? Quando você é preterido em detrimento de outros. Porque a inveja não é um sentimento dos diferentes, é dos iguais. É quando a pessoa que divide a mesma repartição com você é promovida e você não. Aí você vai conhecer a natureza do seu coração. É quando gente do seu convívio, gente que cresceu com você, avança e você não. Porque tem um detalhe. Tem coisas na vida que não tem explicação. É o sopro da graça. Ou você acha que não tem gente muito melhor que você nesse mundo? Mas que não chegaram tão longe. Não é competência, é dependência. Sabe qual que é o terceiro problema que Moisés tem que enfrentar e não consegue? Ingratidão.
Que povo ingrato. Tudo que eu fiz por esse povo. Dei minha vida por esse povo. Dei meu sangue por esse povo. E esse povo é ingrato. Agora soma comigo as 3 equações: insensibilidade, críticas e ingratidão. Insensibilidade, versículos 1 e 2. Críticas, versículos 3 e 4. E ingratidão, versículo 5. Quando essa enxurrada de eventos chegam no coração de Moisés, ele não aguenta. Porque agora Deus chama Moisés e diz: Moisés, nós vamos dar água para esse povo. Meu Deus, eu imagino Moisés olhando para Deus e falando: eles não merecem. O Senhor quer abençoar quem me maltrata? O Senhor quer abençoar a gente ingrata? O Senhor quer abençoar a gente que não respeita o meu luto? O Senhor quer abençoar a gente que não respeita a minha dor? Deus diz: sim. Claro. Os meus critérios não são os seus. Vão beber água sim. Aí vem o Moisés. Deus diz: falai a rocha. Ele já havia feito algo parecido em Êxodo 17. Ele pega o bordão e ele fere a rocha 2 vezes. A rocha é um tipo de Cristo. Foi ferido uma vez só. Ele vai uma e ele vai 2. Ele desobedece o comando de Deus. Por quê? Porque ele está errado. Vou falar com a rocha coisa nenhuma, eu vou bater na rocha. Tá, tá. E aí ele junta o povo e diz: ouvi agora, rebeldes. Deus não mandou ele fazer isso. Qual é a condenação? Não entrou na terra. Por quê? Questão moral? Sim ou não? Problema com sexo oposto? Sim ou não? Problema com dinheiro? Mala de propina? Ele não se segurou. Deu piti. Perdeu a guerra contra si mesmo. Não disciplinou a própria mente. Não regulou as próprias emoções. Moisés perdeu para quem? Para o diabo? Moisés perdeu para Moisés. Conhece gente assim? Que não perde para o inimigo, perde para si mesma. Perdeu por quê? Foi diabo? Não, não, foi ele. Foi o opositor? Não, não, foi ele. Perdeu para si mesmo. Perdeu para o próprio temperamento, perdeu pelo descontrole da própria língua, perdeu para si mesmo. Moisés. O diabo impediu Moisés de ver a promessa cumprida. Não. Jezabel. Não. Foi ele. Eu tenho um convite para te fazer nessa tarde. Não perca a guerra contra si mesmo. Não perca a guerra contra si mesmo. Discipline as suas emoções, policie as suas emoções, governe as suas emoções. Não seja um líder que surta. Seja um líder dependente de Deus. Bem, estamos juntos até aqui? Quais são as 3 coisas que ele enfrenta? Primeiro, segundo, terceiro, Pois bem, como que a gente foge disso? Como que a gente se livra disso? Essas 3 coisas, eu quero lhes afirmar que não é uma questão de se, é uma questão de quando. Não é se vai acontecer comigo, é quando acontecerá comigo. Não é se acontecerá com você, é quando acontecerá com você. Quem resolve lidar com gente, quem resolve dar a vida por gente, quem resolve fazer de gente a matéria-prima do seu trabalho, quem escolhe o caminho de arrebanhar o rebanho de Cristo, quem resolve lidar com pessoas, tem que estar preparado para a insensibilidade, para a ingratidão e para as críticas.
Se você não blindar o seu coração, não blindar as suas emoções, não viver na dependência do Espírito Santo, não vai chegar longe. E a vida? A vida precisa ser muito mais do que se entregar à mediocridade. Eu estava ainda na escola, quando uma professora nossa de língua portuguesa, pastor Mateus, deu talvez a prova mais difícil de todos os tempos. E ela tinha um meio não muito pedagógico, eu diria contraproducente, eu diria humilhante, de chamar os alunos pela lista de chamada, dizer o nome, a nota e entregar a prova. Eu sou Rafael, R, final da chamada. E ela começa a entregar a prova. Fulano, 0. Fulano, 1. Fulano, 2,5. Os mais espertos, 3, valia 10. 0, 0, 1, 2, 3. Quando chegou na minha nota, ela disse 6. A média. Passei. Não precisava de recuperação. A maior nota da turma. Eu me levanto, vou até lá com um ar de vitorioso e faço uma saudação efusiva. Ela me entrega a prova, ela vê o sorriso estampado no meu rosto. Por quê? Porque os meus colegas terão que estudar mais para a recuperação. Eu estou de férias, eu tirei a maior nota da turma. Ela olhou para mim e disse: Rafael Abdala? Eu disse: pois não. Você está comemorando 6? Eu digo: claro, foi a maior nota. Tirei a média, não precisa de recuperação. Ela olhou nos meus olhos, na frente da turma toda, e disse: você é medíocre. Era uma pedagoga excepcional. Em questões de segundos, os meus risos se transformaram num constrangimento profundo. Eu fiquei um tempo sendo chamado pelos meus colegas de o medíocre. Eu tirei a maior nota. Naquela prova eu fui o melhor. E o que eu ganhei foi o estigma de medíocre. E eu olhei para aquela senhora, que já não está entre nós, deve estar com Satanás. E eu disse: por quê? Ela disse: porque quem comemora a média é medíocre. Quem comemora a média é medíocre. Aquela mulher me deu uma das melhores lições da minha vida. Rogo que tenha se convertido e esteja com o Senhor. Primeira lição: nunca comemore os seus feitos em detrimento dos desfeitos dos outros. Segunda lição: quem se contenta com a média é medíocre. O seu ministério e o meu não pode ser medíocre. O que é um ministério medíocre? É aquele que se contenta com a média. Fiz um investimento pessoal e atravessei o meu estado de avião até um outro estado, porque eu queria ter 10 minutos com um homem de Deus, um grande líder da denominação que eu faço parte. Fui. E eu tinha só uma pergunta para dizer para ele. Ele ficou mais de 30 anos na mesma igreja. Um ministério sólido, começou bem, passou bem, terminou bem. Preciso aprender com esse homem. Fui. O busquei para um almoço, paguei o almoço, investi do meu bolso para estar do lado com o homem de Deus pelo menos 1 hora. E eu fiz uma pergunta: qual é o segredo de ficar 30 anos bem na mesma igreja? E é um jovem pastor pronto para receber os segredos
de um ministério bem-sucedido? Ele olha para mim e responde: é só não sair. Você quer ficar 30 anos no mesmo ministério? Não sai. Se você sair, não vai ficar. Aí eu dei uma risadinha, igual você está dando, e falei: tá bom, pastor, agora me conte o segredo. Não, o segredo é esse. Eu só lembrava do preço da passagem. Aí esses dias eu estava olhando na internet, o casal casado há mais de 60 anos, perguntaram para o senhorzinho, para o marido: qual que é o segredo? Só não separar. O segredo de ficar 60 anos casado é não separar. E eu fui tomado de uma indignação. Não é só a duração do tempo, é a qualidade. O segredo das coisas longas e duradouras da vida não deve ser apenas não terminar. Tem que ter mais coisa. A gente não pode viver uma vida inteira entregue à mediocridade. Agora, não ser medíocre tem um preço. O único jeito de você não ser alvo da crítica das pessoas, o único jeito de você não ser alvo dos olhares desleais, a única imunidade à traição ministerial é você resolver ser irrelevante. Se você for irrelevante, ninguém te trairá, ninguém te criticará. Abrace a irrelevância, seja medíocre. Mas se você espera as coisas que são do alto, se você trabalha pela excelência, se você crê que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes, vem do alto, se você não quer um ministério medíocre, uma sala de escola bíblica medíocre, se você não quer viver uma vida medíocre, esteja pronto para ser criticado, esteja pronto para ser traído, esteja pronto, policie as suas emoções. O preço de não ser irrelevante é alto. Esteja preparado para os haters, os odiadores de plantão, os esfoladores de reputação, os assassinos de nome, os contadores de mentira. Ou você se prepare e blinda o seu coração, ou você será como eu fui, medíocre. Bem, como que a gente faz para não cair nessa cilada? Como que a gente faz para não perder a guerra para si mesmo? Como a gente faz para disciplinar a si mesmo? Eu tenho 3 propostas para você. Primeira delas, aprenda a descansar. Justifico isso nos versos 1 e 2 mais uma vez. Sabe qual que é o problema aqui? É que Moisés não descansava. Moisés sai do cemitério e vai dar gabinete pastoral. Compreendeu? Ele saiu do cemitério e ele foi dar audiência para as ovelhas dele. Não, está errado. Depois do cemitério, a gente precisa viver o luto, a gente precisa descansar. Sabe qual que é o problema aqui? Saiu do cemitério, o povo vem se aproximando. Moisés deveria ter dito: pessoal, agora eu não tenho condições de atender ninguém, agora eu preciso chorar. Mas ele acha que é uma máquina, ele acha que é um super-homem, ele enxuga as lágrimas do luto da sua irmã, e ele vai atender o povo, ele não aguenta. Faltou o quê? Faltou descanso. Faltou descanso. Depois do cemitério a gente não vai para o gabinete, depois do cemitério a gente vai chorar, a gente vai descansar, a gente vai assumir a nossa vulnerabilidade, assumir a nossa fragilidade, assumir a nossa humanidade. Vós não sois máquinas, vós sois homens. Saiu do cemitério e foi dar audiência para os outros. Saiu do cemitério
Eu carrego um arrependimento na minha vida. Vários, quero citar um. Meu pai faleceu aos 44 anos. Eu tinha acabado de assumir o ministério da nossa igreja em Guarapari. Eu assumi o ministério em março, meu pai faleceu em novembro. Era um jovem pastor, como ainda sou. Meu pai falece no dia 11 de novembro. No dia 15 de novembro, seria o primeiro retiro espiritual da nossa igreja sob a minha presidência. Eu não devia ter ido. Eu fui. E quando você chega num retiro espiritual com milhares de pessoas, dezenas de pessoas, centenas de pessoas, tem o quê? Problema. Meu quarto não está bom, a cama de fulano é melhor que a minha, o quarto dele é melhor localizado do que o meu. Eu não estou gostando da comida, faltou tempero. Onde é que está? A programação não está no horário. Fulano foi jogar futebol comigo e chutou a minha canela. E aqui não está acontecendo. E era para eu estar cantando e não estou cantando. E o sujeito me suspendeu e vou embora e não estou aqui mais. Você conhece um pessoal chamado crente, essa espécime? Isso vai acontecer em todo e qualquer retiro espiritual que a igreja fizer até que Cristo volte. O problema é que eu não estava pronto para ouvir. Eu tinha sepultado o pai de quem cuidei até a morte há 3 dias. Eu devia estar em casa chorando. Mas o que a minha cabeça pensava? Que aquele retiro só poderia acontecer se eu tivesse. Que eu era importante demais, que era o meu primeiro retiro na presidência da igreja, que tinha que ser um sucesso, e que se eu não estivesse ali, não seria um sucesso, e que eu era indispensável para a manutenção daquele trabalho, que os meus auxiliares não tinham a mesma competência que eu para conduzir aquilo ali. Com o coração enlutado, sangrando, a alma dilacerada, eu fui para um retiro ouvir a ladainha dos crentes. Resultado? Aprofundou o meu luto, magoou o meu coração. Se você não quer perder a guerra contra si mesmo, em primeiro lugar, você precisa aprender a descansar. Você precisa aprender que você não é insubstituível. Você precisa aprender que você não é tão bom assim. Você precisa aprender que as coisas vão funcionar sem você. Aliás, o bom líder é aquele que se faz desnecessário. Um dia eu atendi uma senhora, e aquela senhora estava com uma angústia muito grande diante da sua sobrecarga de atuações dentro de casa. Ela me procurou e disse: eu estou carregando essa família nas costas, eu sou como uma esponja, tudo nessa casa é sobre mim. Mas ela fez a pergunta que ninguém pode fazer. Ela perguntou: o que seria dessa família sem mim? Uma pergunta que revela arrogância. Eu tive que responder: será uma família sem a senhora. Talvez melhor, porque um monte de gente encostada, se a senhora faltar, vai começar a se virar. Porque está encostada, porque a senhora está aí. Lógico. Aqui, as coisas vão continuar acontecendo sem nós. Se você passar mal e não puder ir, vai acontecer do mesmo jeito. Porque na igreja de Jesus só tem um que é insubstituível, é o dono, é o próprio Cristo. Aprenda a descansar. Moisés não descansou. Moisés saiu do cemitério para dar gabinete. Abraça a sua dor, abraça o seu luto. No dia mal, não vá atender pessoas. Você vai ferir pessoas, você vai machucar pessoas, você vai potencializar suas próprias feridas. A precipitação é a mãe de muitos males. Precipitação vem de precipício, é lançar-se a um precipício antes da hora, antes do tempo, antes da figuração do momento. Lágrimas embaçam a nossa visão.
Olhos embaçados pela dor, pelo luto, pela tragédia, pela doença, são péssimos conselheiros. Um dos grandes males da igreja são líderes precipitados. A precipitação nos faz chegar a consequências e a conclusões erradas. Por causa da precipitação, muitos casamentos que não deveriam ter acabado, acabaram. Por causa da precipitação, muitos casamentos que não deveriam ter começado, começaram. Por causa da precipitação, muitos ministérios foram abreviados. Por causa da precipitação, muita gente deu um tiro na cabeça. Lembra de Maria Madalena em João 20? João lança a luz sobre ela como testemunho ocular da ressurreição. E ela chega e ela vê um sepulcro vazio, precipitada. Olha as conclusões que ela chega diante do sepulcro vazio. Primeiro, roubaram o corpo. Levaram o corpo. Segundo, aquele túmulo, cumprindo-se a profecia de que Jesus seria sepultado entre os ricos, foi doado por José de Arimateia, um alto membro do Sinédrio, um homem rico. E os túmulos dos homens ricos daquele tempo eram, primeiro, incrustados na rocha, segundo, de frente a jardins. Então ela olha para o jardim, ela vê um homem de longe, e ela chega a uma segunda conclusão: é um jardineiro. E ela se aproxima do malfadado jardineiro e chega a uma terceira conclusão: que o jardineiro está envolvido no extravio do cadáver. Para onde levar o corpo? O senhor está envolvido nisso? E agora, o suposto jardineiro pronuncia o nome dela: Maria. A mesma voz que dela expulsar a quase dezena de demônios. E ela percebe: precipitei. Não roubaram o corpo, não é um jardineiro. O jardineiro não está envolvido com o extravio do cadáver, é o próprio Cristo ressurreto falando comigo. Percebe o malefício da precipitação? Agora eu te faço uma pergunta: por que quando Maria Madalena olha, ela não percebe que é Jesus, mas quando ela ouve, ela percebe? Larry Crabb escreveu vários livros, dentre os quais o meu preferido, O Silêncio de Adão. E Larry Crabb, em O Silêncio de Adão, diz, interpretando um outro texto bíblico, a seguinte frase, abro aspas: na escuridão dos olhos nós nada vemos, mas tudo ouvimos. Na escuridão dos olhos nós nada vemos, mas tudo ouvimos. Às vezes Deus inebria a nossa visão para melhorar a nossa audição. Vendo, ela não percebe, mas ouvindo, ela percebe. Porque anote no seu coração: a voz de Jesus é inconfundível e é irresistível. Precipitada. Quanta gente tem sofrido por precipitação. A pessoa soltou um simples comentário, você já acha que ela quer te derrubar. A pessoa fez um simples comentário, você já acha que ela quer o seu lugar. A pessoa fez um simples comentário, você já acha que ela não gosta. Pastor, a pessoa passou por mim e me olhou torto, ela me odeia. Nada, era vesga. Nada a ver com você. Probleminha na visão. Em primeiro lugar, aprenda a descansar. Em segundo lugar, se você não quer cair na mesma teia de Moisés e quer aprender a disciplinar a si mesmo, priorize as expectativas do céu. Priorize as expectativas dos céus. Qual que é o problema de Moisés? Moisés está muito preocupado com o que o povo diz. Moisés está muito preocupado com a opinião popular. Moisés está muito preocupado com aquilo que dizem sobre ele. Moisés está muito preocupado com o que o povo diz ou deixa de dizer. Você sabe que o Senhor Jesus passou por 3 tribunais. Primeiro, o tribunal religioso, o sinédrio dos judeus.
a mais alta corte religiosa do judaísmo. O Sinédrio contrata testemunhas falsas, condena Jesus, julgamento religioso. Mas o Sinédrio não tinha autoridade de decretar uma morte humilhante, a saber, a morte de crucificação. Isso só o segundo tribunal podia fazer, o tribunal dos homens, o tribunal jurídico romano. A pena de crucificação não é um princípio judeu, é um princípio romano, lá das guerras púnicas, 200 anos antes de Cristo. É nas guerras púnicas que Roma começa a, para os piores tipos de crime, decretar a humilhante morte de crucificação. Não é coisa de judeu, é coisa de romano. E Jesus agora enfrenta o segundo tribunal da sua história. Se o primeiro tribunal é o religioso, o segundo é o romano, é o tribunal dos homens. E Jesus é levado até Pôncio Pilatos, que por delegação do império era responsável pela Judéia. Aquele homem olha para Jesus, não tem coragem de condená-lo, e diz: esse homem se apresenta como Galileu, isso não é um problema meu, vai para Galileia. Aí sai Jesus da Judéia, vai para Galileia, diante de Herodes Antipas. Essa coisa da justiça mandar para lá e para cá não é coisa de hoje, é uma coisa de sempre. Declinou a competência, diriam os advogados hoje. Aí Jesus está diante do responsável jurídico da Galileia, Herodes Antipas, escarneia de Jesus, debocha de Jesus, mas não tem coragem de condená-lo. E diz: esse problema não é meu não, esse problema é de Pôncio Pilatos. E volta Jesus, olha, empurra, leve e traz, aí volta Jesus. Aí o Pôncio Pilatos, a mulher dele tem um sonho, ele está preocupado. Ele resolve invocar um princípio do judeu chamado Induto Pascal e manda Jesus para o terceiro e pior tribunal da história até hoje. O primeiro é o religioso, o segundo é o tribunal dos homens, o terceiro é o tribunal da opinião pública. Porque agora quem decide se Jesus vive ou morre não é Herodes, não é Pôncio Pilatos, não é o Sinédrio judeu, é o povo. E por ocasião do Induto Pascal, está de um lado Barrabás e está de um lado Jesus, o Filho de Deus. E quem precisa decidir é o povo. E o mesmo povo que outrora gritara Hosana ao filho de Davi, agora grita com a mesma voz, com o mesmo entusiasmo: crucificam, crucificam, crucificam. O tribunal da opinião pública condena sem provas. Depois que estassalha a sua reputação, é difícil você recosturar. Em alguns casos impossível, à luz humana. Mas o detalhe sutil dessa história, ou do tribunal da opinião pública, é que Barrabás e Jesus, um deles seria absolvido. O sufixo bar no aramaico significa filho. Bartimeu, o filho de Timeu. Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas. Barnabé, o filho do Paráclitos, o filho da consolação. Barrabás, Bar significa filho, Abba significa pai. Uma alusão ao Pai Celeste. Então, diante do tribunal da opinião pública, tinha dois filhos do Pai: Jesus, o filho do Pai, e Barrabás, o filho do Pai, o filho do Abba. Um dos filhos do Abba, o Barrabás, era um criminoso. Um dos filhos do Abba, Jesus, era inocente, puro e santo. Mas não importa quem o tribunal da opinião pública condenasse ou absolvesse, naquele dia um filho do pai iria morrer. Porque não existem vencedores e perdedores no tribunal da opinião pública, todo mundo perde. Como diria uma filósofa, ninguém vai ganhar ou perder, quem ganhar vai perder, quem perder vai ganhar, e quem achar que perdeu ganhou, e quem achar que ganhar perdeu, e no final quem ganhou perdeu, quem perdeu ganhou, e todo mundo perdeu. Esse é o tribunal da opinião pública. O tribunal da opinião pública é aquele que não tem ganhadores, não tem, todo mundo perde. Quem é o ganhador de uma fofoca bem espalhada? Perdeu o fofoqueiro e o caluniado. Perdeu o caluniador e o caluniado. Claro. Sabe qual é o problema de Moisés? Está preocupado demais com a expectativa humana. Está preocupado demais com o tribunal da opinião
pública. Estão questionando a minha liderança. Eles queriam estar no Egito. Coitadinho de mim. Moisés, priorize as expectativas dos céus. Importa o que o céu pensa ao seu respeito e não o que os homens pensam ao seu respeito, Moisés. Priorize a expectativa do alto, priorize a expectativa de Deus, priorize a expectativa das mansões celestiais. Você vai passar com esses homens 90, 100 anos, se você viver muito. Com Deus você passará toda a eternidade. Mais importa a opinião de Deus sobre nós do que a opinião dos homens sobre nós. A opinião dos homens muda. A opinião de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Priorize a expectativa dos céus. Em terceiro lugar, quer disciplinar a si mesmo, não quer cair nas mesmas ciladas que Moisés caiu. Confie na graça. Confie na graça. Eu disse na introdução desse sermão que a razão histórico-cronológica de Moisés não ter entrado na terra prometida está em Números 20, mas há uma razão tipológica, de elementos do Antigo Testamento que apontam para o Novo Testamento. E aqui vai a grande lição de confiar na graça. Moisés não poderia entrar na terra da promessa, porque Moisés é o representante da lei. No Monte da Transfiguração, transfigurados em glória, está Jesus representando a nova aliança, Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. E ninguém acessa a terra da promessa por causa da lei. Quem vai acessar é o Josué, da raiz Jóshua, da raiz Jesus, o representante da graça. O representante da lei não acessa a promessa, mas o representante da graça acessa a promessa. Ninguém acessará a terra da promessa pela observância da lei, acessará pela graça. Porque todos nós somos incapazes de obedecer a lei por completo. A lei existe para apontar nossa insuficiência. Então Moisés não pode entrar tipologicamente, porque ele representa a lei. Quem vai entrar é o Josué, o Jóshua, porque representa a graça. Mas o mais bonito disso tudo, e eu quero que você volte os seus olhos para o versículo 11, sobre confiar na graça. Moisés errou, sim ou não? Moisés fragilizou-se nas suas emoções, sim ou não? Moisés perdeu para si mesmo, sim ou não? Mas olha que coisa interessante. Moisés falou irrefletidamente, sim ou não? Moisés prevaricou contra Deus, sim ou não? Mas olha que coisa linda o verso 11. Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão e saíram muitas águas. Bebeu a congregação os animais. Apesar de Moisés, Deus ainda assim saciou a sede do povo. Isso é graça. Apesar disso tudo, meu irmão, Deus não deixou o povo com sede. Apesar de todo esse contexto que eu estou há quase 1 hora expondo, Deus não deixou o seu povo com sede. A tradição cristã tem 2000 anos. Quantos escândalos eu e você já ouvimos? Quantos eu e você já testemunhamos? Quantos eu e você eventualmente já protagonizamos? E a água continua jorrando. E a água continua jorrando. E o rio que corre do trono de Deus continua encharcando a igreja. Porque os homens erram, mas quem faz a água jorrar é o Todo-Poderoso. Heróis da nossa fé tombaram e a água continuou jorrando. Homens que movimentaram multidões, que foram celebrados como grandes pregadores, caíram, mas a água continuou jorrando. Porque quem faz a água jorrar
não é o obreiro. Quem faz a água jorrar é o Deus Todo-Poderoso. Você só levanta o bordão, mas quem tira a água da rocha é Jeová. Bem, precisamos confiar na graça, descansar, priorizar as expectativas dos céus e confiar na graça. E aqui vai o lembrete final, meu tempo está se esgotando. Qual foi a ordem de Deus? Falai a rocha. O que ele faz? Fere a rocha. Tem um problema aqui. A experiência é uma das maiores aliadas de um homem. Mas a experiência é uma das maiores rivais de um homem. A experiência pode ser bênção e pode ser maldição. Sabe qual que é o problema? Lá em Êxodo 17, no episódio de Refidim, Moisés já tinha dado com a vara na rocha e saiu água. Quando Deus fala, é para fazer de novo, ele diz, eu já sei, eu já fiz. Se eu já fiz uma vez, eu vou fazer de novo. Falar, esquece, Jesus, você não viu que eu já fiz lá? Não é falar não, é ferir. Eu já sei como é que faz. Eu já fiz, velho. Eu sou experiente. Quando você caminha com Jesus, meu irmão, todo dia é uma coisa nova. Você precisará decidir se será um profissional da fala, repetidor de sermão. E aí não é sobre você pregar um sermão uma ou duas vezes, porque dizem que o sermão só fica bom depois você prega 10. Não é isso. Ou você é um profissional da fala e reprodutor de palavras, ou você entende que todas as vezes que você abre a Bíblia, pode até ser o mesmo texto, tem água nova para jorrar para o povo. Tem água nova para jorrar para a igreja. Ou você se torna alguém eloquente, um profissional muito destemido, alguém capaz de encaixar bem as palavras, ou você entende que todas as vezes que você assume um púlpito, tem que ser com temor e tremor, e tem água nova de Deus para o povo. Sabe qual é o problema de Moisés? Experiente. Eu acredito até que ele nem percebeu que Deus mandou ele falar. Ele fala, já fiz, fez. Só que ele bate uma vez e não sai. Então o problema foi a calibragem. Vamos bater de novo. Mais do que isso, como a rocha é um tipo de Cristo, Cristo foi ferido uma vez só, como eu já disse, e morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. E hoje você não precisa mais ferir a rocha. A rocha já ressuscitou. Hoje você precisa falar com a rocha. Fala com a rocha, meu irmão. Glorifica a rocha, meu irmão. Peça orientações para a rocha, meu irmão. Diga para a rocha os seus sonhos, diga para a rocha os seus propósitos, e diga: rocha, seja feita a tua vontade, venha sobre nós o teu reino. Você não precisa ferir a rocha, você precisa falar com a rocha. Fale com a rocha, fale com a rocha, fale com a rocha. A rocha quer te ouvir. Tem gente que se fere pela igreja como se dela fosse o dono. Tem gente que se fere com a igreja como se dela fosse o noivo. Quem tinha que ser ferido pela igreja já foi. Hoje, a gente não bate com a vara na rocha. A gente fala com a rocha. A rocha quer te ouvir. A rocha quer te ouvir. Ei, a rocha quer te ouvir. A rocha quer ouvir a sua voz. A rocha quer ouvir a sua oração. Fale com a rocha, converse com a rocha.
Pegue o poder da rocha. A pedra que os construtores rejeitaram, mas que se transformou na nossa pedra angular, na qual todo edifício cresce bem ajustado, é a rocha eterna, a rocha verdadeira, Jesus. Guarda o seu cajado, você não precisa se esforçar para ferir a rocha, é só conversar com ela. Deixa eu fazer uma pergunta discreta aqui para você. Quanto tempo do dia você tem investido falando com a rocha? Quanto da sua vida é falando com a rocha? Às vezes você está perdendo tempo batendo na rocha. A rocha quer falar com você. Ah, que saudade às vezes eu tenho da voz da rocha. É tanta programação, é tanto ativismo, é tanta coisa, e faz aquilo outro, e é tanta responsabilidade, e a gente tem que fazer tanta coisa, que às vezes a gente se esquece da voz da rocha, que olhou para aquela mulher em João 20 e disse: Maria. A rocha hoje pronuncia o seu nome. A rocha hoje diz José, João, fulano. A rocha quer falar com você. Tem palavra da rocha para você. Os principais sermões da humanidade estão todos disponíveis na internet. Em PDF, domínio público. Sermões dos grandes avivalistas, sermões de George Whitefield, sermão de D.L. Moody, todos escritos. Você pode ler, pregar. Sermões de George Whitefield, sermões de Charles Haddon Spurgeon, sermões de Billy Graham, sermões de Jonathan Edwards, todos estão disponíveis na internet. Eu posso imprimi-los, ouvi-los, subir nesse honroso púlpito da Assembleia de Deus Central em Londrina e reproduzir o mesmo sermão, com as mesmas palavras, com a mesma dicção, com a mesma oratória, com as mesmas pausas vocais, com o mesmo entusiasmo, e não trará o mesmo resultado. Porque não é simplesmente o que se fala, é quem fala. E o quão conectado com a rocha está quem fala. A gente gasta muito tempo com o nosso cajado e com o nosso bordão. E a gente está se esquecendo de falar com a rocha. Conta-se que o reverendo Billy Graham, grande televangelista americano, em uma das suas idas à Inglaterra, foi na casa que pertenceu a John Wesley. Na casa que pertenceu a John Wesley, você verifica várias coisas, mas uma chama a atenção: as duas marcas dos seus joelhos no seu escritório, afundando a madeira do chão. E conta-se que uma das idas de Billy Graham a Londres, ele vai até aquela casa, e na hora de ir embora as pessoas estão procurando: cadê o Billy Graham? Cadê o Billy Graham? Ele estava com os seus joelhos naquele escritório onde John Wesley falava com a rocha, com as mãos estendidas aos céus, e conta-se que ele dizia: faz de novo, Senhor, 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 faz de novo. E não é que ele fez? Deus tem grandes coisas para fazer na vida do obreiro que joga a espada do chão e se ajoelha para falar com a rocha.
Eu tenho um recado tão simples para te dar nessa tarde. Fala com a rocha. A rocha está com saudade da sua voz. A rocha quer falar com você. A rocha quer segredar ao seu coração. Não perca para si mesma. Fale com a rocha. Eu quero orar com você. Com a autorização do nosso pastor, eu quero orar por você. Porque talvez as demandas que afligiram Moisés estejam afligindo o seu coração. E eu sei que pastor, líder, nós nesse ambiente de liderança somos muito durões. Eu sei, eu sou assim também. Por isso eu vou chamar uma vez só, sem apelação emocional. Se você precisa ser tratado em alguma dessas áreas que Moisés precisava e não quis ser tratado, ou se você quer dizer, rocha, fala comigo, vem se ajoelhar comigo no altar do Senhor, eu confesso que eu sou o primeiro, e nós vamos fazer desse momento um momento de oração a Deus, mas já se ajoelha, se é o seu caso, orando e glorificando e buscando a rocha. Não fique calado não, fala com a rocha. Conversa com a rocha. Suplica para a rocha. É uma chamada só, quem veio, veio, quem não veio, não veio. Mas se é o seu caso, se essa hora é a hora para você falar com a rocha, vem cá porque a rocha está aqui. Ei, presta atenção, a rocha está aqui. A rocha está aqui. Essa igreja foi edificada sobre a rocha. A rocha está aqui, fala com a rocha. A rocha está aqui, fala com a rocha. A rocha está aqui, fala com a rocha. Fala com a rocha, meu irmão. Abra sua boca e fala com a rocha. A rocha está com saudade da sua voz. A rocha está com saudade do seu gemido. A rocha está com saudade de te ouvir. Falar com a rocha. A água continua a jorrar apesar de nós. Há um rio que corre do trono de Deus e passa aqui e agora neste lugar. Fala com a rocha. Fala com a rocha. Fala com a rocha. Eu quero te dar alguns instantes para você falar com a rocha, desabrafar para a rocha, confessar para a rocha, pedir o consolo e o poder da rocha. E daqui a pouco nós oramos juntos.